Com um conteúdo novo. Até agora nós estávamos vendo análise combinatória. Agora nós vamos começar com probabilidade, que é um conteúdo muito, muito, muito presente dentro dos vestibulares e também da prova do Enem. Sempre cai uma questão de probabilidade. E geralmente são questões assim que exigem bastante atenção. Portanto, eu peço que vocês deem uma atenção especial a esse conteúdo e que vocês possam aproveitar bastante a aula, porque é um conteúdo bem importante para quem pretende, principalmente, prestar o Enem. Então, vamos lá para a probabilidade, mas não fiquem também preocupados, que não é nada assim que seja impossível. Todo mundo é totalmente capaz de aprender. Então, o conceito de probabilidade é o grau de segurança em que se pode esperar a realização de um evento, determinado pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo, numa série de tentativas. Então, dentro da probabilidade, nós vamos considerar possibilidades para o desfecho de um experimento qualquer. Então, o meu experimento pode ser o lançamento de um dado, pode ser retirar bolinhas de uma urna. Geralmente são esses exemplos que a gente utiliza dentro de probabilidade e que, inclusive, eu vou utilizar bastante, vocês já vão ver. Então, o nosso experimento ele pode ser qualquer coisa e a gente vai tentar ver quais são as possibilidades de desfecho para esse evento e considerando uma série de coisas, uma série de implicações que envolvem esse evento, a gente vai ver quais são os possíveis desfechos e qual é a probabilidade ou qual é a chance de cada um deles acontecerem. Basicamente trazer para a matemática, representar por meio de números mesmo, de porcentagem, de frações ou de números decimais, a segurança que se pode esperar a realização de um evento. Por enquanto, pode parecer um pouco confuso, né? Como eu sempre falo para vocês que pode parecer um pouco confuso. Agora, quando a gente começa a ver os exemplos, a gente dá uma clareada aqui na mente. Dentro da probabilidade, a gente vai utilizar uma linguagem assim que é mais específica dessa área. E nós vamos usar muita representação por meio de conjuntos também. Então, eu quero deixar aqui alguns conceitos que são importantes para a compreensão desse conteúdo e que eu vou estar utilizando na aula, para que vocês não fiquem também perdidos, né, quando eu tratar dessas palavras. Então, eu trouxe aqui o conceito de cada uma dessas coisas dentro dessa área da matemática, que é a probabilidade. Então, o nosso experimento. Um experimento dentro de probabilidade é chamado de experimento aleatório, que é aquele cujo resultado é imprevisível. O experimento também pode ser determinístico, mas esse experimento determinístico é aquele que a gente já espera o resultado, que a gente já sabe qual é o resultado. Então, por exemplo, se eu pegar uma coisa aqui que está em cima da minha mesa e jogar para cima, eu sei que o resultado disso vai ser, ela vai cair no chão. Porque, enfim, nós temos a lei da gravidade, etc. Então, a gente já tem certeza de qual vai ser o desfecho desse experimento, quando ele é determinístico. Agora, quando ele é aleatório, a gente tem uma série de possibilidades que podem acontecer. E é desses experimentos que a gente trata dentro de probabilidade. Porque daí o resultado é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente usa a matemática para tentar fazer uma estimativa, vamos dizer assim, do que é mais provável de acontecer e o que é menos provável. Bom, outro conceito bem importante é o espaço amostral, que é o conjunto de resultados possíveis. Então, por exemplo, no lançamento de uma moeda, se o meu experimento aleatório, né, for o lançamento de uma moeda, quando eu lanço uma moeda, eu não sei, ela pode cair cara ou ela pode cair coroa. Então, o meu espaço amostral seria essas possibilidades, cara e coroa. Então, nesse experimento que eu dei o exemplo aqui, o meu espaço amostral seria cara-coroa, porque seria o lançamento de uma moeda. E o evento é o subconjunto do espaço amostral. O evento, eu teria o evento A, cair cara, e o evento B, como cair coroa. Portanto, o evento seria um subconjunto do espaço amostral, por quê? Porque ele estaria ali dentro, porque dentro do espaço amostral eu tenho cara e coroa. E o evento vai ser esses elementos separadamente, mas não necessariamente um só, porque pode ser que esse experimento tenha uma gama de possibilidades maiores. Então, vamos supor que fosse o lançamento de 2 moedas e não de uma. Eu teria várias outras possibilidades. Então, poderia cair cara-coroa, coroa-cara,
cara a cara e coroa a coroa. O meu espaço amostral seria então tudo isso. E aí o meu evento podia ser cada dupla, né? Cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara, cara. Então poderia ser cada dupla de elementos. Portanto, não precisa ser necessariamente um elemento só, mas sempre os eventos vão ser subconjuntos do espaço amostral. Eles sempre vão estar aqui dentro. E é importante a gente conceituar aqui o evento e o espaço amostral, porque nós vamos utilizar eles na fórmula. Porque a fórmula de probabilidade, que é essa daqui, é o número de casos desejados, o número de eventos desejados, e geralmente que é o que a gente separa como um evento, a gente coloca aqui em cima, sobre o número de casos possíveis, que é o nosso espaço amostral. E lembrando que é o número de casos e o número de eventos, então é a quantidade mesmo, você vai contar quantas possibilidades tem daquilo acontecer. Porque mesmo que as nossas possibilidades sejam números, como eu já vou dar o exemplo aqui com o dado. Então, número de casos desejados sobre o número de casos possíveis, essa fórmula é bem tranquila de entender. Trouxe aqui um exemplozinho só para a gente poder aplicar. Qual é a probabilidade de se obter o número 3 no lançamento de um dado? Então, no lançamento de um dado, a gente sabe que o dado tem 6 lados, cada lado com um número. Então, o nosso espaço amostral, se eu lançar esse dado, eu sei que vai cair um dos lados. Eu não sei qual, mas vai cair um dos lados. Portanto, o nosso espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são os 6 lados do dado. E o nosso evento, aqui ele pergunta a probabilidade de se obter o número 3. Então, o que a gente deseja que aconteça é que caia o número 3. Então, o evento nosso vai ser cair o número 3. Portanto, a gente tem 6 possibilidades totais e uma possibilidade de cair o número 3. Dentro das 6, eu tenho uma, porque só um dos lados tem o número 3 escrito nele. Então, a nossa probabilidade de 3 vai ser igual o número do evento sobre o número do espaço amostral. Então, o número do evento é 1. Ah, mas o número do evento é 3. Não. O evento, o 3 é como se fosse o nome do nosso evento. É que aqui é um exemplo com número, mas eu só tenho um lado desse dado que tem o número 3. Portanto, a minha possibilidade disso acontecer é 1, não 3. É importante a gente não se confundir com essa parte, tá bom? Então, o número do evento é 1 e 6, que é o nosso total de possibilidades. Então, a probabilidade de se obter o número 3 no lançamento de um dado é de 1 para 6. Assim como de qualquer outro número no dado, a gente sempre vai ter a probabilidade de 1 para 6. Isso aqui, eu poderia dividir essa fração, 1 dividido por 6, e representar também em forma decimal, assim como eu também podia transformar esse decimal, multiplicando por 100, eu poderia transformar ele numa porcentagem. Então, são as três formas que nós temos de representar a probabilidade. Então, pode ser fração, pode ser decimal, que é a divisão dessa fração, e pode ser porcentagem, que é a divisão dessa fração vezes 100. Ok? Propriedades das probabilidades. As propriedades, elas são como se fossem regras que a probabilidade segue. E fundamentos mesmo da probabilidade. Então, é importante a gente compreender isso porque facilita a nossa vida, né? Já são raciocínios que vêm prontos e a gente só precisa encaixar isso nos problemas que nós vamos ver. Propriedade 1. A probabilidade do evento impossível é nula. Com efeito, sendo o evento impossível, o conjunto é vazio. Então, o que é um evento impossível? Como o nome já é bem autoexplicativo, né? É um evento que nunca, jamais poderá acontecer. Portanto, usando aqui o lançamento do dado, se os dados têm os números de 1 até 6, eu não posso esperar que o dado caia o número 7. Então, esse evento de cair o número 7, ele é impossível. Ele não tem nenhuma chance disso acontecer, porque ele nem está dentro do nosso espaço amostral, que é de 1 a 6. Então, um evento que não está dentro do nosso espaço amostral, ele não tem probabilidade nenhuma de acontecer. E se a probabilidade é nenhuma, ela é 0. E 0 dividido por qualquer coisa vai sempre dar 0. Então, a probabilidade do evento impossível é nula, não existe.
é 0, é o conjunto vazio, ok? Propriedade 2. A probabilidade do evento certo é igual à unidade. Com efeito, evento certo é igual ao espaço amostral. Então, o evento certo, ele é o contrário do evento impossível. Enquanto o evento possível não vai acontecer de jeito nenhum, o evento certo é aquele que com certeza vai acontecer. Esse a gente não tem dúvida, a gente é total certeza que ele acontece. Então, continuando aqui com o exemplo do dado, se a gente tivesse um evento, se a pergunta fosse a seguinte, qual é a probabilidade de no lançamento de um dado cair um número de 1 a 6? Então, o nosso espaço amostral no dado é de 1 a 6 e o nosso evento seria de 1 a 6 também. Portanto, teriam 6 possibilidades para 6 possibilidades possíveis. 6 possibilidades desejadas para 6 possibilidades possíveis. Então, seria 6 sobre 6, que vai dar igual a 1. Então, sempre quando o espaço amostral for igual ao número de eventos que a gente quer que aconteça, ele vai ser 1, porque vão ser números iguais e toda vez que a gente divide números iguais, dá 1. Então, a probabilidade do evento certo é igual à unidade, é igual a 1. Então, quando o evento nunca acontece, a probabilidade é 0. E quando o evento com certeza acontece, a probabilidade é 1. Então, qualquer outra probabilidade, ela vai estar entre 0 e 1, que é a próxima propriedade. A propriedade de um evento qualquer é um número real situado no intervalo real 0 e 1. Portanto, vai ser a probabilidade, pode ser 0,2, 0,3, 0,4, até 0,999. E pode ser 1 também, que daí com certeza vai dar com certeza esse evento vai acontecer. Mas nunca pode ser mais do que 1. E aí é onde eu falei para vocês que nós temos várias formas de representar. Esses números que estão entre 0 e 1, eles geralmente são representados por frações, que é geralmente essa representação utilizada dentro da probabilidade. Mas outra também muito utilizada é as porcentagens. Então, a de número decimal é menos utilizada, é mais se o programa estiver pedindo mesmo, se tiver uma necessidade, uma coisa bem específica. Mas, geralmente, ou é a porcentagem ou é as frações. Geralmente, as frações. Então, aqui, representando matematicamente o que eu disse, né? Probabilidade de A é maior ou igual a 0. Perdão, probabilidade de A é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. É isto. Propriedade 4. A propriedade 4, ela é um pouquinho mais complexa. Tanto que eu até trouxe um exemplo só para ela aqui, porque ela é um pouquinho mais difícil da gente entender. Vou colocar aqui em cima para liberar o espaço aqui embaixo. Então, vamos lá. Sendo A e B dois eventos, nós podemos descrever que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção B. O que significa dizer isso? Então, nesse caso, a gente teria dois eventos, A e B. Como eu falei para vocês, dentro da probabilidade, a gente utiliza muito os conjuntos. Então, a gente vai representar tudo isso por meio de conjuntos. E vocês já devem ter estudado os conjuntos, eu acredito que vocês já estão um pouco familiarizados com esse tipo de linguagem. Então, eu vou só resgatar aqui na memória de vocês esses símbolos que eu trouxe aqui para a fórmula. Então, eu falei aqui A união de B. É como se eu estivesse juntando os elementos de A, os elementos de B. Então, eu tenho o evento A e o evento B, eu vou juntar os dois. Então, por exemplo, se no meu conjunto A eu tenho 1 e 2, o meu evento A é 1 e 2 e o meu evento B é 3 e 4, a minha probabilidade de A união de B seria 1, 2, 3 e 4, porque eu estou juntando esses dois eventos. É isso que significa esse símbolo aqui, que é um Uzinho, né? Um Uzão, na verdade, um maiúsculo, significa união. É como se eu estivesse juntando os elementos de A com B. Ou podia ser, enfim, B com C, C com D, depende do número do nome do conjunto. Então, seria a probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção B.
Esse símbolo aqui é o contrário desse. Enquanto a união é a junção dos dois, a intersecção é o contrário. Intersecção, esse símbolo aqui, que é a intersecção, ele significa o seguinte: um elemento que está em A e está em B. Ele é a interseção desse conjunto. Um ou mais elementos, né? Então, por exemplo, se eu tenho que o meu conjunto A é igual a 1, 2 e 3, e o meu conjunto B é 3, 4 e 5, então 1, 2 e 3, 3, 4 e 5. A, 1, 2 e 3, B, 3, 4 e 5. O elemento que se repete entre os dois é o 3. É a única coisa que se repete nos dois conjuntos. O 3 é a minha intersecção entre os conjuntos. É basicamente onde eles se encontram, onde eles se unem. É ali, no número 3. Poderiam ser mais números e poderiam ser outros elementos também, tá? Os conjuntos não precisam ser formados somente por números, eles podem ser formados por qualquer coisa mesmo que a gente tem no nosso universo, ele pode fazer um conjunto. Tá, então nós temos aqui que a probabilidade de A união de B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção de B. Então isso aqui a gente chama de soma de probabilidades, tá? Soma e aqui tem uma subtraçãozinha, né? Se a intersecção entre os conjuntos A e B é o conjunto vazio, temos que... Então, o que significa isso aqui, A e B é conjunto vazio? Significa que nós não vamos ter essa intersecção, ou seja, não vai ter nenhum elemento que se repete em A e em B. Portanto, isso aqui vai ser nulo, vai ser zero, conjunto vazio. Então, temos que a probabilidade de A união B, ignorem aqui esse união C, tá? Tá errado aqui. Probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais B. Então, é a repetição dessa fórmula aqui, só que sem essa última parte da intersecção, porque a gente já sabe que essa parte aqui vai ser nula. E nesse caso, dizemos que os eventos A e B são mutuamente exclusivos. O que significa isso? Quando os eventos são mutuamente exclusivos, eu quero dizer que quando acontece o evento A, não acontece o evento B. Quando acontece o evento B, não acontece o evento A. Um exclui o outro, por isso que eles são mutuamente exclusivos, ou também chamados de mutuamente excludentes. Porque quando acontece um, não vai acontecer o outro. É basicamente isso. É como no lançamento de uma moeda. Quando cair cara, não vai cair coroa. Quando cair coroa, não vai cair cara. Não existe nenhuma possibilidade de cair cara e coroa ao mesmo tempo. Esses eventos nunca vão acontecer simultaneamente. Então, se eles nunca vão acontecer simultaneamente, eles não têm intersecção. Eles não têm alguma coisa ali que vai unir eles. Não tem. Portanto, isso aí é nulo. E quando isso acontece, é que eles são mutuamente exclusivos. Quando acontece um, não acontece o outro. Quando acontece o outro, não acontece um. É assim que funciona. São eventos exclusivos ou excludentes. Tá, então eu trouxe aqui para vocês um exemplo com aquela primeira formulazinha que nós vimos, que é essa daqui, né, que é onde há a intersecção, para a gente entender como é que isso funciona na prática. Então, qual a probabilidade de obter-se 6 ou um número par de pontos no lançamento de um dado? Então, nós vamos lançar esse dado e ele quer saber qual é a probabilidade de obter 6 ou um número par. Então, o nosso primeiro evento é que caia 6, né? Então, aqui, nosso evento A vai ser só 1, para o nosso espaço amostral, que é 6. Colocando isso lá na fórmula, né? O evento que a gente quer que aconteça sobre o número total de possibilidades vai ser isso daqui. 1, que é o nosso evento A, nosso conjunto aqui do evento A, e o nosso espaço amostral, que é 6. Como nós já vimos, o espaço amostral do dado sempre vai ser 6, né? O evento B é que a gente tem um número par. 2, 4 e 6. 6 também é um número par, portanto, ele também entra aqui no evento B. Então, é 2, 4 e 6. Portanto, 1, 2, 3 possibilidades que nós queremos que aconteça para 6, que é o nosso total. Portanto, a probabilidade que isso daqui venha a ocorrer, caia 2, 4 ou 6, é de 3 para 6. E o A intersecção de B, ou seja, aquilo que se repete aqui nos dois ao mesmo tempo, é o número 6. E só tem como acontecer também uma vez. Então, a probabilidade de que isso venha a acontecer é de 1 sobre 6.
Até aqui tranquilo, espero que vocês tenham entendido aqui o que foi a intersecção, né? O número que se repetiu aqui, tanto no evento A quanto no evento B, ou seja, cair o número 6 no dado pode acontecer tanto no evento A quanto no evento B. E aí, jogando isso nessa formulazinha aqui, a probabilidade de A união de B, A, B, é igual a 1 sobre 6, que é a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, que vai ser 3 sobre 6, menos a probabilidade da intersecção de A e B, menos 1 sobre 6, que é a intersecção de A e B. Fazendo as continhas aqui, né? 1 mais 3 é 4, 4 menos 3 é 1, o denominador é igual, eu só preciso repetir. Então, 4 menos 3 é 3, 4 menos 1 é 3. Ai, tô me confundindo. 4 menos 1 é 3, o denominador é igual. Eu só preciso repetir. Simplificando isso daqui, né? Acredito que vocês já estejam familiarizados também com essa questão de simplificar, que é dividir o número de cima e o número de baixo por um número, pelo mesmo número, nesse caso aqui, foi dividido por 3, né? 3 dividido por 3 é 1, e 6 dividido por 3 é 2. Então, só que tem que dividir o número de cima e o número de baixo, tá? Na hora de simplificar. Mas eu acredito que vocês já estejam familiarizados com isso. Então, a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B é de 1 para 2, ou de 0,5, né? Se eu pegar 1 e dividir por 2, vai dar 0,5, e se eu multiplicar isso por 100, vai dar 50%. Então, é as três formas de representar: 1 sobre 2, 0,5 ou 50% de probabilidade. Exemplo 2, agora, quando não há intersecção, tá? Então, num grupo de 36 torcedores, finalmente a gente saiu daquele exemplo do dado. Num grupo de 36 torcedores, 18 são flamenguistas, 10 são vascaínos, 6 tricolores e 2 botafoguenses. Então, 36 torcedores no total, 18 flamenguistas, 10 vascaínos, 6 tricolores, 2 botafoguenses. Escolhendo-se ao acaso um desses torcedores, qual a probabilidade de ele ser flamenguista ou botafoguense? Para a gente saber, quando for um caso de soma de probabilidades, a gente prestar atenção nessa palavra aqui, ou. Vocês viram que no outro exemplo aqui também tivemos 6 ou um número par de pontos. Ou aqui, flamenguista ou botafoguense. Então, sempre prestar atenção aí nessa palavrinha ou, que ela pode dar uma dica bem interessante para vocês nas questões. E, bom, aí ele pergunta a probabilidade de ele ser flamenguista ou botafoguense. Então, a gente tem que primeiro ver separadamente, né, a probabilidade dele ser flamenguista e depois a probabilidade de ser botafoguense para a gente poder somar as duas. Então, primeiro, a probabilidade de ser flamenguista vai ser de 18 para 36, porque 36 é o nosso número total de torcedores, é o nosso espaço amostral, e 18 vai ser o evento, o nosso número de possibilidades do evento, na verdade. O evento nosso é ele ser flamenguista e o número de possibilidades só acontecer é 18, porque nós temos 18 flamenguistas dentre os 36 torcedores. Então, a probabilidade representada pela fração vai ficar 18 para 36. E a probabilidade de ser botafoguense vai ser de 2 para 36, porque, como eu já disse, o nosso espaço amostral é 36, portanto, ele é o denominador aqui da fração. E 2 é o número de botafoguenses que nós temos aqui dentre os torcedores. Então, nós só temos 2 botafoguenses. Então, representando isso na probabilidade, fica 2 para 36. Como deu para a gente ver, não existe aqui intersecção entre esses conjuntos. Por quê? Porque não tem como se repetir aqui. Não tem um torcedor que ele vai ser flamenguista e botafoguense ao mesmo tempo, que ele vai se repetir aqui nos dois eventos. Não tem. Ou ele é flamenguista ou ele é botafoguense. Portanto, a gente não tem aquela última parte da intersecção. Então, é só somar mesmo as probabilidades. Então, aqui jogando aqui na fórmula, 18 sobre 36, que é a probabilidade de ser flamenguista, mais a probabilidade de ser botafoguense, que é 2 para 36, vai ficar igual a 20 para 36. 18 mais 2, né, que é igual a 20, e o denominador igual a gente só repete. Simplificando isso aqui, 5 sobre 9, poderia dividir também e fazer por número decimal e multiplicar por 100 também para fazer representado com a porcentagem.
três formas de representar. Eu estou representando mais aqui com as frações, porque realmente é geralmente como se cai isso aqui em provas de Enem, em vestibulares, geralmente vai estar como fração. Mas é importante que vocês saibam as outras formas também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima aula, então.